meu nome é Ana Peixoto, eu sou diretora executiva da NTW Contabilidade e Gestão Empresarial na unidade Duque de Caxias, Rio de Janeiro. Vamos prosseguir com a nossa série de vídeos falando do impacto na relação de trabalho, tendo em vista o coronavírus. Hoje nós vamos seguir com a medida provisória 927, falando da suspensão das exigências administrativas dos exames, os exames admissionais, os exames periódicos, os exames demissionais. Como é que ficou isso? Bom, então vamos começar. Medida provisória 927, em seu artigo 15, ele diz da suspensão de exigências administrativas em segurança e saúde do trabalho. Durante o estado de calamidade pública, no que se refere ao artigo 1º, fica suspensa a obrigatoriedade de realização de exames médicos, ocupacionais, clínicos e complementares, exceto os exames demissionais. O que significa que, nesse período, quem estiver fazendo a admissão não precisa fazer o exame admissional e nem quem está com os exames aí vencendo, tem que fazer os exames periódicos, também estão suspensos. Você não precisa fazer, você não é obrigado a fazer. Já o exame demissional, sim, você é obrigado a estar fazendo todos os exames demissionais. As empresas que estão fazendo demissões, os funcionários são obrigados, sim, a fazer os exames demissionais. E aqui fica um alerta, por quê? Qual é a preocupação dessa suspensão? Porque, assim, está suspensa a obrigatoriedade. Mas se você é empresário, se você é empregador, quiser que o seu empregado que você está admitindo faça o exame, você pode fazer? Pode, não só pode, como deve. Por quê? Porque você pode estar fazendo a admissão de um funcionário que está incapacitado para o trabalho, entendeu? Que ele está incapacitado. Então, fica realmente um alerta aí, porque você não está fazendo o exame, então a gente precisa nos atentar, nós precisamos nos atentar, porque a gente pode estar favorecendo a admissão de um empregado doente ou um empregado incapaz. Então, se você consegue fazer, se existe a possibilidade de fazer, porque eu sei que até o demissional que continua obrigatório, muitas empresas estão tendo essa dificuldade de fazer esses exames demissionais. Mas se você, empregador, tem a possibilidade de fazer o admissional e está decidindo não fazer simplesmente porque deixou de ser obrigatório, eu não aconselho que faça isso. Eu aconselho que, se você tem a possibilidade de fazer o admissional, que você faça, justamente para você evitar um risco depois de uma demanda trabalhista, desse funcionário falar que adquiriu uma doença ocupacional na sua empresa, por mais que tenha perícia, que você pense que você pode depois vir a ser julgado improcedente esse pedido, que você tem como se defender, mas só de você ter um transtorno, de você passar por isso, não vale a pena. Então, se você tem a opção, você tem a possibilidade de estar fazendo esse exame, eu indico que você faça esse exame admissional, sim, assim como os periódicos, porque a legislação, a medida provisória, ela apenas suspendeu a obrigatoriedade, ela não disse que você não precisa fazer e nunca mais vai ter que fazer. Então, justamente pela essa dificuldade, até para poder diminuir, porque nós sabemos que o funcionário, quando ele vai a uma clínica para fazer o exame, tem muita fila, tem muita gente, geralmente fica-se horas para fazer esse exame, pelo menos aqui no Rio de Janeiro, né? São muitas pessoas, então, se for fazer só o demissional, acaba ficando mais fácil. Mas se você na sua cidade tem facilidade, tem muitas empresas que já têm contratos com essas empresas que fazem esses exames e já paga mensal por isso, porque tem uma folha muito grande, tem muitos empregados, o aconselhável é que realmente você faça esses exames admissionais, os periódicos, para poder você estar evitando esse tipo de problema. Então, em relação a essa suspensão, é exatamente isso, né? Então, o parágrafo 1º ele vem falando que esses exames serão realizados depois de um prazo de 60 dias, contado da data de encerramento da calamidade, ou seja, você não fez o exame admissional agora, passou a calamidade, voltou tudo normal, a empresa vai ter 60 dias para fazer esse exame. Então, fica mais uma vez, se você pode fazer, faça, porque imagina como é que vai ficar depois tantas empresas encaminhando seus empregados para fazer esses exames admissionais, porque ele só vai ter 60 dias para estar fazendo esse exame, tá? Parágrafo 2º. Na hipótese de médico coordenador de programa de controle médico e saúde ocupacional considerar que o programa representa risco para a saúde do empregado, o médico indicará ao empregado a necessidade da sua realização. Parágrafo 3º.
o exame demissional poderá ser dispensado caso o exame ocupacional mais recente tenha sido realizado há menos de 180 dias. Isso também é importante frisar, porque se o seu funcionário ele tem pouco tempo e você está fazendo a demissão dele, às vezes até no contrato de experiência mesmo, né, 90 dias, já não precisaria fazer o exame demissional, e a medida provisória ela deixa aqui que o prazo para fazer o exame demissional ele fica dispensado também se você tiver feito em 180 dias esse exame admissional. Também fico alerta que você pode fazer o exame demissional, você faça esse exame, porque esse empregado pode sair, pode falar que ele saiu da empresa por algum problema, então é importante sim que a empresa faça o exame demissional, mesmo que tenha esse atestado aí de 180 dias, isso mais para a empresa se resguardar. Então, aqui nós queremos deixar claro as possibilidades que você, empregador, tem, tá? A medida provisória, ela não te exige mais, durante esse período de calamidade, que você faça exame admissional e exame periódico. E o exame demissional, caso esse empregado tenha feito o admissional com até 180 dias. Tá bom? Então, nós ficamos por aqui em relação a esse tópico da medida provisória 927, das suspensões dessas exigências administrativas.